Bom, vamos lá então, pessoal. Boa noite, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui conosco, uma satisfação enorme. Fico muito feliz aí que todos tenham separado um momentinho para participar conosco. E hoje a ideia é aprender um pouquinho sobre fundos imobiliários, né? Como se expor de forma segura, estratégica, diversificada a essa classe de ativo extremamente interessante, né? Onde além da valorização dos ativos, a gente pode receber um fluxo de pagamentos mensais, aí, os famosos dividendos, na casa de acima de 1% ao mês, né, isento de imposto de renda, que é uma maravilha, e eu acho que é o motivo de todo mundo ter se interessado, né, a participar desse momento. A gente promete tentar ficar dentro de uma horinha, tá? Pode ser que passe ali uns 10 minutinhos, mas não nada muito além disso. Vai ser um conteúdo rápido mesmo, espero que a gente consiga contribuir e entregar algo de valor para vocês, tá bom, pessoal? Sem mais delongas, pode avançar, Ícaro, por gentileza. Pessoal, sou assessor de investimento, já estou há quase 2 anos na Valor, né? Sou formado em engenharia mecânica, em matemática, tenho uma pós em gestão de negócio e estou começando agora também uma pós, né, em economia e investimentos em banking, né, pela USP. E a maioria que está aqui, clientes, né, alguns prospects também, temos iniciado conversas, né, apresentar um pouquinho do serviço da Valor, da nossa inteligência de mercado, né, de como a gente cuida aqui do patrimônio dos clientes, né, como que a gente investe, né. Então, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a ponta comercial de relacionamento, né, e o especialista mesmo no assunto, a referência na Valor de fundos imobiliários é o Ícaro, né, e a gente vai fazer um bate-bola aqui, né, para não ficar um monólogo, não ficar uma conversa chata, mas ele é o especialista no assunto. Ícaro, boa noite. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Como o Igor bem disse, a gente vai mostrar um pouquinho aqui do que é a Valor, depois falar um pouquinho mais sobre os fundos imobiliários. Fique à vontade para nos interromper e tirar suas dúvidas. Show de bola. Passando então. Pessoal, a gente vai falar o conceito básico de fundo imobiliário, como que funciona, como que investe, né? Depois a gente vai olhar por que o cenário no momento é oportuno para investir nessa classe, né? Depois a gente mostra uma carteira recomendada, alguns fundos, né, que a gente acredita que são interessantes para se investir. No final a gente mostra uma simulação aí de quanto dá para ganhar por mês investindo numa classe de ativos como essa, né? E no final a gente tem aí 2 prêmios para quem estiver presente aqui conosco, tá bom? Então, sem mais delongas, Ícaro, seguindo, por gentileza. Perfeito, pessoal. Então, quem que é a Valor Investimentos, né? A XP, maior corretora da América Latina, né, pioneira em tecnologia, foi quem revolucionou o mercado financeiro no Brasil. A história da evolução do mercado financeiro no Brasil até se confunde um pouco com a própria história da XP. Tá, e hoje, pô, 7 vezes eleita a melhor corretora, a melhor assessoria de investimentos do Brasil, né? Enfim, é, um colosso, a verdade é essa, né? XP é grande referência para muita coisa. Hoje são quase 2 trilhões de reais sob custódia, são quase 5 milhões de clientes ativos, tá? São quase 17 mil, quase 18 mil assessores já na rede XP. E a XP começou lá atrás, né, desde o início. ah, o Guilherme Benchimol começou numa salinha lá em Porto Alegre, né? E a ideia inicial da XP não tinha como o Guilherme Benchimol contratar funcionários CLTs para competir com o banco, né? Os bancos têm lá uma agência em cada cidade, tem uma estrutura robusta e consegue ter esse tipo de estrutura. O Guilherme lá no início, né, ele teve que desde o princípio contratar sócios, né, pessoas que acreditavam no negócio e iam colocar esforço naquilo, esperando obter algum retorno no longo prazo, se aquela sociedade vingasse e desse frutos, né? O famoso equity ali.
Então, hoje, a XP não tem agência, né? Ela tem vários escritórios credenciados. Hoje são mais de 600 escritórios credenciados à rede XP, né? E a Valor Investimentos, pode passar, Ícaro, por gentileza, é o escritório mais antigo credenciado à XP. Nós fomos o primeiro escritório, né? Então estamos aí há 22 anos plugado à XP, pessoal. Hoje, dos quase 2 trilhões de custódia que eu falei que a XP tem, né, 16 bilhões, né, ficam aqui sobre os nossos cuidados. 45 mil clientes, né, 45 mil famílias que dependem da seriedade, do nosso compromisso, da nossa excelência em atendimento, né? São quase 300, mais de quase 350 colaboradores, né, na verdade, né, espalhados aí por 9 operações aqui no Brasil. É um escritório capixaba, né? A matriz, esse prédio da foto, fica lá em Vitória, no Espírito Santo. Eu fico aqui em São Paulo, mas a gente tem também Rio de Janeiro, Brasília, né, Belo Horizonte, algumas cidades do interior, né, lá no Espírito Santo tem Linhares, Cachoeiro de Itapemirim, tem Brumadinho, em Minas Gerais, tem Goiânia também, lá no Goiás, né? Então a gente tem 9 operações aqui no Brasil e temos também uma unidade em Lisboa, Portugal, tudo para atender os nossos clientes com excelência. E ali embaixo, pessoal, são alguns selos, né, que demonstram a qualidade do nosso serviço, né? A gente tem um orgulho enorme, né, de ter sido o único escritório, de ser o único escritório que nunca deixou de fazer parte do G20, né? Há mais de uma década que esse ranking foi criado, a gente nunca deixou de fazer parte dele, né? Que é uma premiação da XP, né, que reconhece as 20 maiores e melhores operações da XP, né? Selo de atendimento NPS, que é uma nota que os clientes nos dão, né? Tem aí esse selo de excelência de renda fixa e renda variável. Nós, inclusive, ganhamos esse ano, no evento do B2B Experience da XP, lá em Mendoza, na Argentina, o prêmio de melhor escritório de renda variável da XP. Tá? Então, nós temos a melhor mesa de renda variável do Brasil, pessoal. Então, é um atestado aí de garantia de qualidade do que a gente vai mostrar aqui para vocês. Saibam que estão bebendo na fonte aí nas referências nacionais quando o assunto é renda variável e, consequentemente, fundos imobiliários, tá bom? Ícaro, algum complemento aqui, meu querido? Não, você falou tudo muito bem. Pode seguir. Vamos lá então, pessoal. Pode pular, Ícaro. Aqui, pessoal, para mostrar que a Valor vai muito além dos investimentos, né? A gente atende aqui desde o cliente que está começando lá no zero, vai começar a poupar agora, né? Tem que fazer um planejamento financeiro, tem que estruturar ali as metas para a vida dele. Depois a gente vai olhar para investimentos, para alocação, para fazer esse dinheiro render mais, para proteger, né? E aí a gente começa a pensar em planejamento de aposentadoria, planejamento fiscal para pagar menos impostos, né? Fazer o gerenciamento de riscos ali, né? Pensando na minha família, nos meus beneficiários, nos meus herdeiros, né? E o que engloba também planejamento sucessório. O foco da nossa conversa aqui hoje é investimentos, né? É falar de uma classe de ativos, aprender como se expor de forma diversificada, estratégica, segura a uma classe de ativo, mas eu faço aí pelo menos uma palestra por mês, né? E em cada uma dessas palestras a gente vai abordando diferentes assuntos, vai entrando em diferentes caixinhas dessas aí. Se vocês tiverem alguma demanda, alguma necessidade em qualquer desses aspectos, podem ficar à vontade para me chamar, que vai ser um prazer conversar sobre, tá, pessoal? Seguindo, Ícaro, por gentileza. E aí, pessoal, já entrando no conteúdo, né? Eu gosto de trazer essa imagem aqui, que é as Corporate Towers, né? Que fica aqui na Vila Olímpia. Não sei se já tiveram oportunidade de passar por elas, mas com certeza de ver em alguma coisa na internet, na TV, provavelmente sim. E a minha provocação é que vocês acham que ter um imóvel como esse daí, da qualidade como esse, paga um bom aluguel? Vocês acham que dá uma grana boa de aluguel por mês? Mandem aí no chat, por gentileza. Qual que é a percepção de vocês?
E aqui, Lembrando que essa pessoal, empresa, ô Igão, perdão, lembrando que esse prédio ele aloca com principais empresas, né? A própria XP tá nele, TikTok, Twitter, dentre outras empresas estão dentro desse prédio. Então, algumas das excelente, Ícaro. principais multinacionais estão presentes no Corporate Towers. Excelente. E a provocação aqui, pessoal, é que o investimento imobiliário ele está enraizado com o brasileiro. O brasileiro gosta de investir em imóveis, né? Geralmente, quando você pergunta para você for na rua perguntar, conversa de almoço de família, o investimento mais comum, acredito que seja o investimento imobiliário, né? E aí geralmente, né, quando a gente fala de investir em imóveis, o caminho mais usual que as pessoas pensam, pô, é comprar uma casinha ali, né, ou comprar um apartamento, ou ter um imóvel ali residencial, algumas kitnets, né, coisas do tipo, para você receber, né, um aluguel ali mensal, né, uma quantia de renda passiva, digamos assim, mensal. E a nossa provocação aqui é existe formas de você se expor a imóveis de altíssimo padrão, imóveis com retorno muito maior, né? Imóveis profissionais em regiões valorizadas, né? Então existe sim possibilidade de você, enquanto pessoa física, ter acesso a coisa muito melhor, né? Do que apenas imóveis residenciais. É exatamente essa provocação, né? Pô, consigo me expor a ter um pedacinho de um prédio como esse, né? Então é isso que a gente vai ver hoje. Seguindo, Ícaro, essa aqui, né, é o retorno médio de um imóvel residencial, tá, pessoal? Na verdade, é comercial. Eu não alterei ali o textinho, mas essa é a porcentagem média do retorno de um imóvel comercial, tá? Esse é o índice FIPZAP aí de junho de 2025, né? Então, pô, você tendo um imóvel comercial, na média, aqui a gente não está considerando, pô, uma região valorizada de São Paulo ou de uma outra capital, né? Então vai pegar todas essas regiões, mas também regiões menos, né, valorizadas ali, na média 0,6. E aqui, né, você ainda vai ter que pagar imposto sobre esse rendimento, né? Então, como eu trouxe lá no início, pô, com fundos imobiliários a gente consegue retornos acima de 1% isento de imposto. Então, aqui é para já contrastar desde o início que o que a gente está trazendo é interessante, porque se você pega na média de imóveis físicos, ali você tendo imóvel, você vai ter essa porcentagem aqui de 0,6. É, Algum complemento aqui, Ícaro? sim, tem que tirar o imposto de renda, né? Como você bem disse, imposto de renda aqui de 27,5, né? Que é imposto sobre a renda mesmo. E a taxa final fica mais ou menos em 0,43. E aí você ainda tem que tirar algumas possíveis despesas de manutenção. Se o imóvel tiver vago, você nem tem esse aluguel, né? Tem o custo do IPVA. Geralmente isso é repassado pro inquilino, né? Mas ainda assim são custos que podem acabar sendo relevantes é, pro, 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 Proprietário, né? proprietário, exatamente. Sem falar dor de cabeça, né? Exatamente, tem Sem a dor de falar cabeça do dor de aluguel. cabeça. Do proprietário ali, que além do aluguel, ele, pô, eventualmente pode ter uma inadimplência. E aí, para uma pessoa que tem um imóvel só, uma pessoa inadimplente faz muita diferença, né? Agora, quando você tem um fundo imobiliário, né, que tem ali 10, 15, 20 imóveis, pô, locados para cada imóvel para 20 pessoas diferentes, você tem um risco de vacância muito menor, você tem um risco de inadimplência muito menor do que comprando um prédio por conta própria, né? Com certeza, Ícaro. Vamos lá, pode passar. E aqui, pessoal, é um conceito bem básico de que é um fundo imobiliário, tá? A gente tem esse prédio aí na lateral, né? Pô, quero. Como que você consegue imaginar uma única pessoa sendo dona de um imóvel com esse porte, de um prédio desse tamanho, com esse padrão? Eu não consigo nem imaginar quanto custa para você construir um imóvel como esse. A gente está falando de muita grana, né? Então, se fosse para uma única pessoa construir isso, seria muito difícil. Concorda comigo que se não tivessem outras estruturas,
né, de colaboração ali e de acúmulo de capital para construir esse tipo de coisa e para financiar esse tipo de estrutura, a gente teria muito menos prédios na cidade, né? Se fosse depender de, pô, uma pessoa com grana para construir um prédio desse, ia ser muito mais exclusivo, né? Então, para pessoas, né, conseguirem se organizar para ter esse tipo de construção, precisa de ter mais gente envolvida, né, mais pessoas colocando dinheiro para levantar o montante necessário. E é aí que surgiram os fundos de investimento, tá? Fundo de investimento nada mais é do que um condomínio de pessoas, todo mundo vai contribuir com alguma quantia, né, atrelado ali ao número de cotas que você pretende ou pode adquirir, né? E nesse caso, para a construção civil, para o setor imobiliário, são fundos de investimento focado no setor imobiliário, por isso o nome, né? Fundo de investimento imobiliário. Aquela Perfeito. sigla lá do FII, né? É exatamente isso. Pode falar, Ícaro. Perfeito. Até a melhor comparação, na minha opinião, para falar de fundos imobiliários é de fato um condomínio de prédio, né? Você pode encarar ali o administrador é o cara que cuida da parte burocrática, assim como num condomínio. O gestor, né? Você pode assimilar ali a figura do síndico do prédio, né? Que vai escolher os ativos que vão fazer parte ali do ativo, vai comandar ali assembleias, vai fazer ali uma prestação de contas. Além disso também, e cada apartamento ali pode ser encarado como uma cota e cada cotista como o dono daquele apartamento, né? Então, é uma analogia ali que consegue ser bastante fidedigna quando a gente fala dos fundos imobiliários. Maravilha, Ícaro. E aqui, pessoal, né? Então, você tem ali aquele fundo que capta grandes quantias, grandes volumes de dinheiro, são capazes de investir nesses grandes empreendimentos, né? Geralmente, esses fundos são negociados em bolsa de valores, tá? Existe aí possibilidade de fora desse ambiente, mas geralmente são negociados em bolsa de valores. E a grande vantagem desse tipo de veículo é que, e por isso que a gente traz ele aqui hoje, é que qualquer pessoa física pode acessar os melhores empreendimentos, os melhores prédios do país, ou até fora, né? Se você vai para o mercado americano comprar os REITs, né? Que é o equivalente de fundos imobiliários lá fora, né? Mas qualquer pessoa física com valor muito baixo consegue acessar prédios como esse da imagem. A gente tem fundo imobiliário negociando em bolsa que o preço da cota custa R$ 8, R$ 9, R$ 10, né? Então, com uma quantia muito singela, você está se expondo a um grande prédio. Obviamente, ali, né, o seu retorno vai ser proporcional à quantidade de cotas, mas acesso você tem, tá, pessoal? E essa é a grande vantagem dos fundos imobiliários, né? E eu acabei comentando ali, né, o baixo valor de entrada. Então esse é o geralzão, né, o conceito básico ali. E aí, Ícaro, pode passar, por favor? E aí, pessoal, aqui é um pouco mais técnico, mas eu vou tentar deixar bem simples, tá? Dentre esses fundos de investimento focado no setor imobiliário, né, a gente tem ali várias classes dentro dos próprios fundos, tá? E a mais simples aqui, a mais generalista de todas elas, são fundos de tijolo, fundos de papel e fundos híbridos, tá? Os fundos de tijolo são aqueles que vão investir nos imóveis físicos mesmo. Então, né, um fundo imobiliário que compra hotéis, um fundo imobiliário que compra ou constrói hospitais, shopping centers, lajes corporativas, né, galpões logísticos. Então, a gente tem ali o prédio físico mesmo. A gente tem outros tipos de fundo imobiliário, né, o nome correto seria tipo, que investem em papel. O que seria isso? Comprar dívidas ligadas ao setor imobiliário, os famosos CRIs, né? Então, comprar ou financiar, né? Se a gente está comprando uma dívida ali, a gente está financiando, então é comprar esses títulos mesmo, né, relacionados ao setor imobiliário. Então, ele não precisa necessariamente ter aquele prédio físico. Ele tem aqui aquela garantia de recebíveis, né? Ele vai recebendo esse fluxo de pagamentos e distribui isso, né, na forma de lucro ali para os cotistas, tá, pessoal? Então,
Tem esses dois básicos, né? Imóvel físico e as dívidas relacionadas ao setor imobiliário, e a gente tem aqueles fundos que fazem um mix de ambos, né? Compra tanto imóveis quanto dívidas, né? Quanto papéis. E isso aí vai ficar a cargo ali do gestor escolher, né? Qual a exposição, quanto, né? Enfim, vai depender mesmo de cada fundo imobiliário. Quer complementar, Ícaro? Claro, claro. Pô, perfeita explicação. Nos de papel hoje você colocou até dois exemplos aqui de listas de crédito, né? Mas comum a gente ver CRIs e CRAs, né? Que são estruturados ali geralmente quando a gente fala de dívida de imóvel, não, é o financiamento de fato. E aí quando a gente fala desse empréstimo, geralmente não, ele tem uma garantia é, é, inde- é, fixada nele, né? Então é um empréstimo com garantia. Seja alienação fiduciária dos imóveis, seja cessão dos aluguéis, outro imóvel que eventualmente a empresa ali que está fazendo o empreendimento ela tem e vai colocá-lo como garantia, e isso tudo vai definir o risco da operação. Então, dentro dos próprios fundos de papel, a gente pode ter algumas diferenças ali entre um fundo de papel que paga um pouco menos de dividendo e um fundo que paga muito mais, o que a gente não enxerga ali, olhando assim de cara, pode ser o risco. Porque um tem garantias melhores, garantias mais firmes que o outro. Então, eventualmente, isso também pode acabar fazendo com que a gente tome uma decisão de investimento que por vezes não condiz com o nosso perfil. E os fundos híbridos, como você bem disse, né, além de tijolo, né, imóveis físicos ou dívidas, eles podem tomar outros fundos imobiliários, ações também, numa determinada parte do portfólio. Isso tudo vai depender do mandato ali do fundo, né? Hoje em dia é muito mais amplo. Maravilha, Ícaro. E aí, pessoal, aqui seguindo, né, essa imagem aqui exemplifica o que eu falei ali no início, né? Várias pessoas entram com quantias ali pré-determinadas de dinheiro, de acordo ali com a quantidade de cotas que ela tem. Todo esse capital levantado é delegado a uma equipe de gestão, que seria a equipe daquele fundo imobiliário, e essa equipe de gestão, com esse capital, ele vai escolher ali empreendimentos imobiliários, ativos imobiliários para investir, sejam prédios, sejam tijolos, né, imóveis físicos, sejam dívidas ou qualquer outro tipo de ativo permitido ali, né? E qual que é a vantagem disso, pessoal? Entende-se que uma equipe com gestores profissionais que tem mais time, mais dinheiro, mais tempo, mais competência técnica, mais experiência, eles consigam avaliar imóveis muito melhor do que eu, pessoa física, né? Porque ele tem muito mais coisa do que a gente para poder tomar essa decisão. Então entende-se que ele vai fazer, que ele vai negociar muito melhor do que cada uma dessas pessoas separados. Então, se ele tem mais competência, mais time, mais dinheiro, mais tempo, mais experiência, mais dinheiro, né, e consegue fazer negócios melhores, que ele vai conseguir entregar mais retorno, né? Então a gente delega essa gestão para ele vai conseguir um retorno maior e vai entregar esse retorno de volta para o cotista, tá, pessoal? Por legislação, um fundo imobiliário tem que distribuir 95% do lucro operacional, tá? Então a gente delega esse dinheiro para ele vai lá, ganha dinheiro e devolve esse lucro para a gente, tá? Esse é o funcionamento, essa é a tese por trás dos fundos imobiliários. Pode seguir, cara. E aqui um pouquinho das vantagens, né, e desvantagens que eu acho que acabou ficando bem evidente na nossa fala até agora, mas para reforçar, né, baixo investimento mínimo, com fundos aí de cotas de 9, 10, 11 reais a gente já consegue comprar. Diversificação de imóveis, como o Ícaro adiantou ali no início, né, um fundo como esse não compra um único prédio. Se é um fundo de galpões logísticos, ele vai ter 20, 22, 23 galpões logísticos no portfólio. Se é um fundo de shoppings, ele vai ter 12, 13, 15 shoppings dentro daquele portfólio, né? Então,
Se dá problema em alguma parte desses imóveis, né, o risco está muito mais diluído, né? O impacto de qualquer problema ali é muito mais diluído. A gente vai sentir muito menos, como o Ícaro bem disse no início, né, do que se eu tenho um único apartamento e eu tenho um problema ali com aquele inquilino, né? A qualidade dos imóveis, que foi a primeira coisa que a gente falou, né, desde que a gente mostrou lá as corporate towers, então são imóveis muito melhores, com muito mais retorno. Os dividendos são isentos de R, que a gente já comentou, né? Quando você recebe um aluguel ali, na teoria você tem que declarar aquilo, né? Você vai pagar ali 27,5 de imposto, aqui a gente está recebendo líquido, né? E você não tem a dor de cabeça da administração de imóvel, né? Hoje tem plataformas como o próprio Quinto Andar, enfim, que faz toda a gestão para você, mas você tem um custo ali por essa gestão, né? Se você for administrar na física, pô, tem que ir lá receber o cara, né? Às vezes o cara não gosta, aí, pô, o cara ficou, deu firme de ficar um ano com você, fica 6 meses, aí ele saiu, quebrou, né? Fez várias avarias lá no seu imóvel, você vai ter que reformar, passar. Então, uma série de dor de cabeças que o investidor de imóveis tem, e quando você está no fundo imobiliário, essa dor de cabeça é da equipe de gestão, né? O seu papel é cobrar o dividendo ali todo mês, né? As desvantagens, né? Aqui é preciso entender ali que ele não existem garantias, tá? Essa garantia que a gente está falando aí é de ser um investimento em renda variável, né? Isso é um ambiente de bolsa. Então a sua cota ali, o preço dela vai oscilar, né? De acordo com oferta e demanda de mercado, de acordo com a expectativa dos investidores. Então, o preço daquela cota pode oscilar, né, e não tem uma garantia de retorno ali em relação ao preço daquela cota. A gente já vai entrar em mais detalhes disso, tá? E depois vai ficar mais óbvio isso aí que eu estou falando. Mesmo risco de imóveis é que a gente está sujeito ao risco sistêmico ali do setor imobiliário, né? Então, obviamente, vai impactar também, tá, pessoal? E os fundos imobiliários, embora, né, invistam em muito mais ativos e isso seja diversificado, existe sim o risco de vacância física, também o risco de vacância financeira, né, que seria ali algum inquilino deixar de pagar. Tá lá, tá alugado, mas sei lá, tá tendo algum problema e não tá pagando, né? Então, isso é problema ali para o gestor administrar também. Ícaro, algum complemento? Não, um exemplo que você pode trazer do risco de vacância física e financeira é lá em 2023, quando a gente teve o problema com Americanas, né? Ano passado a gente também teve outro exemplo, mas eu acho que esse exemplo é um pouco mais emblemático pela magnitude. É, quando a gente teve todo aquele escândalo, né, das Americanas, elas ocupavam alguns galpões logísticos, né, que estavam em atraso de pagamento. Inclusive tinha um shopping aqui em Vitória, o Shopping Vitória, que tinha uma loja também, já estava em atraso os pagamentos do aluguel. Só que como se tratava de uma grande empresa, com balanços aparentemente sólidos, ia se relevando, elevando um pouco mais, o famoso empurrando com a barriga. Mas ali o problema finalmente bateu a porta e aí do nada, os imóveis foram o que a gente chama de testados, né? Porque tiveram que ter uma vacância, né? Resultado ali da expulsão, digamos assim, né? Da Americanas ali desses imóveis e, consequentemente, eles acabam sendo testados no mercado, né? Quanto tempo que eles demoram para ser realocados. Então, isso são coisas que podem acabar acontecendo, né? Outro exemplo que aconteceu no passado, e aí por isso que é importante a gente investir principalmente em fundos que não concentram muito a sua carteira em um único inquilino, né? Que ano passado, o TRBL, né, que é um fundo de logística, ele tinha uma concentração da receita em correios em mais de 45% da receita total do fundo. Então é bem relevante. É como se tivesse dois imóveis e metade dele fosse só do Correios, né? São mais imóveis, mas é um exemplo mais fácil de entender. Então, assim,
em percentual da receita era muito relevante. E acabou que o imóvel que era locado para o Correios, ele teve um problema de deslizamento de terra. Era só na parte administrativa, então as atividades poderiam continuar normalmente. Só que o Correios parou de pagar, entrou na justiça. Então, assim, é uma dor de cabeça tremenda para o fundo, eventualmente vai diminuir drasticamente o seu dividendo, ou então não vai conseguir pagar dividendo, né, no mês posterior, até porque vai ter os gastos ali com a reforma, etc. Então, é um risco que você acaba correndo quando você também tem uma gestão que concentra muito os seus ativos em um único devedor, ou um único inquilino, né, no caso dos fundos de tijolo. Maravilha, Ícaro. Vamos seguir. E aqui, pessoal, já entrando um pouquinho, né, na parte de cenário. E aí, por que que o momento é oportuno para investir em fundos imobiliários, tá? Hoje o Brasil tem o maior juro real do mundo, tá? Na última vez que eu fiz essa palestra, em janeiro, né, eu falei que tirando Rússia, que não era um país investível, a gente tinha o maior juro real do mundo, né? Porque o da Rússia era maior. Hoje, o nosso juro real é maior que o da Rússia, que é um país que está em guerra. Então, assim, o nosso juro está muito alto, tá? Juro real alto, geralmente, tá? Não é só isso que vai determinar, mas em geral é muito ruim para os ativos negociados em bolsa, fundos imobiliários, ações, renda variável no geral, tá? Então, a gente tem esse movimento, né, que pode se esperar. Pô, se o juro está subindo ou está muito alto, geralmente os ativos de bolsa não estão tão bens, tá? Então, esse é um ponto. Eu não estou conseguindo ver ali, mas acho que está em 9,7 o nosso juro real, né, Ícaro? Perfeito. E essa aqui é uma conta básica, tá, pessoal? A Selic está ali em 15 ao ano, a gente tem uma Selic de 5 e pouquinho, né? Fazendo a continha de padeiro ali, um menos o outro é o nosso juro real, tá? Tá na casa de 10% ao ano. Isso é muita coisa, pessoal, muita coisa mesmo. É muito juros. É, e aí, passando para o próximo, aqui vou dividir essa explicação aqui em algumas partes para ficar mais óbvio, né? Eh, Essa parcela do juro real alto, né? E aí eu falo que isso é ruim para os ativos de bolsa. Isso é ruim ali para a parte dos fundos imobiliários. Eu vou dividir aqui os fundos imobiliários em duas partes, né? Eles têm o rendimento renda fixa e o rendimento de renda variável, digamos assim. Porque um fundo imobiliário, quando ele é constituído, né, a equipe de gestão vai lá e emite essas cotas. E esse é o único momento que a equipe de gestão vai captar dinheiro direto da pessoa física, né? Você foi lá e comprou a cota do fundo imobiliário na emissão. Esse dinheiro vai para a equipe de gestão. E é com esse dinheiro que eles vão negociar, comprar ativos, né? Enfim, compor a carteira do fundo. Depois, essas cotas que você adquiriu na emissão primária, elas ficam negociadas em ambiente de bolsa. E aí aquele preço da cota ali, ele vai oscilar conforme oferta e demanda de mercado, expectativa de investidor. Ah, a taxa de juros subiu, ficou mais difícil ali para a equipe de gestão entregar um retorno, o dividendo caiu um pouquinho, o investidor pessoa física vai lá, se desespera, começa a querer vender, aquilo gera uma pressão vendedora e o preço da cota cai. Né? Isso é oferta e demanda, expectativa dos investidores. Essa é Perfeito. a parte. Só que, só te interrompendo aqui rapidinho, Igor, perdão, mas é um exemplo que a gente viu isso muito claramente, né, foi no final do ano passado, né? Os fundos imobiliários, como a gente gosta de usar o termo aqui, foram largados na bacia das almas, né? O dezembro foi um mês muito difícil para os fundos imobiliários no geral, em termos de performance em bolsa, muita desvalorização, os ativos sendo vendidos de forma esdrúxula, né? Sem nenhum motivo aparente, não tinha aliás, nem todos, né? Alguns sim passando por problemas, mas não era reflexo da classe como um todo, passar por problema de inadimplência, passar por problema de calote, e mesmo assim o mercado como um todo foi num tom só. Então, acaba que a gente viu um movimento de manada, né? Ali em dezembro, com todo mundo achando que ia ter o fim do mundo.
né? Todo mundo vendendo suas cotas e oportunidades surgindo. E é nesse momento que é importante o investidor ele ter a consciência de que isso é uma oportunidade. Olhou ali no fundo, não tem nenhum problema acontecendo e sua cotação está caindo. Isso aqui é como uma empresa estar em bolsa, é um momento de oportunidade. Se não tem nenhum problema acontecendo, se o mercado não está falando que tem um problema claro aqui, cara, então é um momento de oportunidade de olhar um pouco mais e crescendo as posições aos poucos, né? É impossível você acertar o fundo ou o topo de um ativo, mas você comprando aos poucos garante que você vai fazendo ali uma compra boa. Maravilha. E aí, pessoal, né, essa parte da cota sendo negociada em bolsa, o preço da cota oscilar, né, e que se a gente fez uma compra consciente, se a gente entende, como o Ícaro disse agora, que aquilo é um bom ativo, independente do preço que tiver ela ali, né, isso não vai me afetar, porque eu estou consciente de que é um bom ativo, né. Eh, e aí tem essa parcela, só que os fundos e as pessoas confundem muito isso, né. "Poxa, a minha cota está desvalorizando, eu estou perdendo dinheiro", né, ou "Ah, minha cota está valorizando, eu estou ganhando". Mas o grande pulo do gato, o grande benefício dos fundos imobiliários são os dividendos, né, é aquela parcela mensal de lucro que ele te distribui. E os dividendos, eles costumam oscilar muito menos do que o preço da cota. Ah, eu comprei um fundo imobiliário por 10, por alguma condição de mercado ali, a cota está R$ 8, mas essa queda de R$ 2 ali no preço da cota não significa que o meu dividendo ele vai diminuir na mesma proporção, e isso não acontece na verdade. Os dividendos eles oscilam sim, mas isso vai depender do trabalho do gestor, da condição de mercado, e pô, o gestor fez uma boa Inadimplência, compra. né? Calote, vacância no caso dos fundos de tijolo, isso tudo que pode acabar afetando. É uma despesa não recorrente, pagamento de juros, essas coisas podem acabar afetando ali o lucro do fundo e, consequentemente, o dividendo. Mas aqui a gente acaba tendo uma preocupação menor, até porque os fundos imobiliários, em grande parte, no início do semestre, eles soltam o que a gente chama de guidance, né, que é a projeção de dividendos para aquele semestre. Então, dentro de um semestre, você já sabe o quanto mais ou menos você vai receber, geralmente, por exemplo, em fundos de base 10, né, fundo que custa ali 8, 9 reais, né, base 10 que a gente chama, esses fundos, eles vão pagar ali algo no entorno de 9 até 11 centavos, né? Se a gente usar um exemplo aqui, o MCRE, né, que é um fundo híbrido, ele tem o guidance ali para esse semestre de 9 centavos a 11 centavos, tendendo a pagar mais a linha superior do que a linha inferior. Então, se não acontece um problema dentro do fundo, você vai estar recebendo ali, muito possivelmente, 11 centavos por mês, né? Pagando ali algo no entorno de 8,50, 8,60 por cota, com mais de 1% de dividendo, né? Maior do que a Selic, inclusive. Maravilha, pessoal. E aí, só resumindo esse slide, então, né, o que eu queria trazer aqui é que, independente do quanto a cota do fundo está oscilando, se você tá com um bom ativo, né, ele tem aquele componente de renda fixa ali, bem entre aspas, tá, pessoal? Não é uma renda fixa, é só para fazer uma metáfora aqui para ficar mais claro. Mas ele tem um dividendo ali que geralmente é bem mais recorrente, tá? Então eu não preciso me preocupar com o preço da cota, porque eu estou focado nos dividendos, tá? Pode passar, Ícaro. E aí é contigo agora, meu amigo. Boa, vamos falar então, depois dessa explicação do Igor, é, por que que a gente deveria comprar então fundos imobiliários, mesmo que quando a gente olha aqui nos últimos 5 anos, né, se a gente colocar até as máximas históricas, até o período máximo histórico aqui, a gente vai ver que o IFIX, né, que é basicamente o Ibovespa dos fundos imobiliários, é um índice de referência, ele está negociando bem perto das suas máximas históricas, ou seja, teve uma apreciação recente, né? E assim, se a gente olha nominalmente, claro, ele está nas máximas, mas quando a gente olha os fundamentos, as coisas não são bem assim. E aqui está aqui esse exemplo que eu trouxe para vocês, um momento de desespero do mercado. E aqui é nesses momentos que o investidor tem que enxergar uma oportunidade. E claro, não significa que isso aqui sempre vai subir rápido, né? Como foi aqui em 2022, como foi aqui em 2023, né? Se a gente olha aqui, ó, foi quase, eu chuto aqui que uns 3, 4 meses aqui ruins
para depois os fundos imobiliários começarem a performar bem. Na verdade, isso aqui começou a performar bem ao em torno de maio. Então, assim, até lá, performance bem ruim do índice no geral, né, depois da mudança de governo. Posteriormente, com o otimismo maior do mercado, a gente teve essa subida, né? E é normal que de vez em quando a gente enxergue que essas quedas, né, por realmente expectativa de mercado. E como a gente está falando de um investimento aqui que é tomado por pessoa física, né? 75% do mercado de fundos imobiliários é de pessoa física. Acaba que em momentos de estresse a gente tem uma maior, é mais suscetível a ter essas derrocadas aqui, como aconteceu, do que em bolsa que você tem mais de 50% de capital estrangeiro, né? Em bolsa que eu digo ações, né? A parte de ações você tem mais de 50% de capital estrangeiro, 20%, 20, 30% de institucional e o restante para pessoa física. Então, pessoa física influencia pouco no preço, né? Aqui não, aqui é uma realidade totalmente diferente, até pelo intuito da classe, né? Que é gerar esses dividendos isentos de imposto de renda para quem é pessoa física e detém menos de 10% das cotas. Mas passando aqui, e aí falando um pouco mais dos fundamentos em si, quando a gente olha um dos principais indicadores aqui que muitas pessoas olham, a média do IFIX é negociar com 4% de desconto sobre o seu valor patrimonial. Valor patrimonial nada mais é que o valor justo do fundo, né, que é o quanto o seu patrimônio como um todo vale. Então aqui na média, né, negocia a 96%, enquanto hoje está negociando com desconto de 12%. Né? Então, em relação aos fundos, então, em relação ao seu valor justo, hoje os fundos imobiliários negociam na média com 2%. Claro, é uma média, então tem fundo negociando com menos, principalmente os de papel ligado ao CDI. Muito raro a gente encontrar hoje um fundo imobiliário de papel indexado ao CDI que negocia com desconto frente ao valor patrimonial, mas fundos de inflação negociam, fundos de tijolo negociam, fundos híbridos negociam. Diz aí, Igor. Pessoal, aqui um jeito legal de enxergar isso, tá? Imagina que tem um apartamento que você está namorando há muito tempo para comprar, tá? E esse apartamento vale 100 mil reais, vale 1 milhão de reais, tá? E aí, do nada, se acordou no outro dia, foi pesquisar o preço desse apartamento e ele está valendo lá 880 mil reais, né? Então, pô, de 1 milhão, estou negociando a 880 mil. Por quê, né? Enfim, talvez o vendedor tá precisando muito da grana, né? E aí ele, pô, quer vender mais rápido, enfim, alguma coisa ali e a qualidade do ativo não mudou, tá? Não foi descoberta ali nenhuma avaria naquele empreendimento. Então é isso que acontece em bolsa, né? Geralmente ativos que valem R$ 10 por influência ali, expectativa dos investidores está negociando a 8, está negociando a 7. Então, esse que é o desconto aí que o Ícaro está mostrando, tá? Quando a gente passa isso para um imóvel físico, fica bem mais fácil de entender a grandeza de um desconto de 12%, tá? Que é muita coisa. Boa. E prêmio de risco aqui, pessoal, basicamente é o que a gente recebe acima da taxa livre de risco, né? Que aqui a gente pode encarar hoje como a Tesouro Selic, né? Que é o principal título aqui com menor risco da economia, né? Por ser um título pós-fixado do governo. Então, na média, o IFIX negocia com 3,88% de prêmio de risco. Ou seja, eu estou ganhando para correr esse risco, né, dos fundos imobiliários 3,88% a mais por ano. Hoje negocia a 5,13, ou seja, eu ganho 5% a mais. Então, se o Selic está a 15, na teoria, isso aqui não se converte na prática, né? Não de forma tão fidedigna assim, mas eu estou sendo pago para correr esse risco maior, né? Então eu tenho um prêmio aqui para estar correndo um risco maior, que é o que a gente chama, de fato aqui de como o próprio nome diz, de prêmio de risco, né? Se eu corro um risco maior, eu quero um prêmio maior para justificar esse risco que eu estou correndo, e hoje a gente tem, né, esse 5%. Então, claro, isso aqui reflete também uma média, né, do IFIX. Então, tem fundos que vão me pagar um prêmio maior, mas, consequentemente, também vão ter um risco maior. Fundos que vão me pagar um prêmio menor, consequentemente, vão ter um prêmio menor. E o mercado, ele era muito embrionário, portanto que quando a gente olha, por exemplo, o valor médio por CPF em fundos imobiliários, né, o valor médio por CPF em um fundo imobiliário, antes era algo no entorno de R$ 37.500. Então, uma pessoa detinha mais ou menos R$ 37.000 em um fundo imobiliário lá em 2010. Né, e hoje isso caiu para menos de R$ 3.500, R$ 5.000, se eu não me engano. Então, assim, o mercado evoluiu muito de lá para cá. é,
se a gente olha em 2009, né, fundos listados na B3 eram 30, né, e 89 tem alguns fundos que eles não são listados, né, então ficam contando aqui para passar do CVM, que vão contar os dois, né, tanto listados quanto o total. E quando a gente olha hoje, a gente tem quase o mesmo número de ativos listados, de ações listadas em bolsa, né, que são 444 fundos imobiliários listados, e mais de 1.200 fundos registrados na CVM. Então foi um crescimento gigantesco aqui também, o crescimento de liquidez, né? Antes a gente tinha uma liquidez média diária aqui aqui é o número de investidores, na verdade, né? Lá em 2011 a gente tinha 36 mil, hoje são mais de 2 milhões e 700 pessoas. Então, isso em dados do ano passado, né? O mercado ele vem crescendo cada vez mais porque a pessoa vem se interessando, o pessoal vem se interessando por ter fundo imobiliário dentro da carteira, justamente por esse componente da renda. Diga aí, Igor. E aí, pessoal, eu trouxe esses gráficos aqui também para elencar o quanto de oportunidade a gente tem, né? O Ícaro trouxe ali em relação ao desconto, em relação ao valor justo e o prêmio de risco. Isso aqui é para deixar evidente que hoje a gente tem muito mais fundos, muito mais coisas para avaliar. Dentro disso pode ter muito mais coisa boa e muito mais coisa ruim, né? E ainda tem muito mais pessoas investindo nisso, pessoas com muita competência ou com pouca competência. Todos esses muito, né, abre muito espaço para distorções, né, para boas análises e para análises ruins, para a gente tomando boas decisões, pessoas tomando decisões ruins. Essas distorções é onde a gente encontra as oportunidades, né, é onde dá para ganhar dinheiro, né. Então o mercado evoluindo é bom para a gente também, tá? Obviamente vai aumentar a competitividade ali e quem for melhor na análise vai ganhar mais, mas tem que tomar decisões mais rápido, né? Então isso aqui é para evidenciar que o cenário é oportuno, né? Toda essa quantidade de novos entrantes é sempre positivo para o mercado e ajuda a encontrar distorções. Perfeito. E passando aqui, pessoal, para falar um pouquinho mais para vocês da nossa carteira recomendada, né? Hoje a gente aqui na Valor tem uma casa de análise exclusiva parceira aqui, né, para os nossos clientes. E uma das carteiras aqui que a gente tem como recomendada, carteira Lume FIIs. E trazendo um pouco mais para vocês o que que essa carteira ela faz na prática, ela é uma carteira que faz o que a gente chama de indexação aprimorada, né? Ela pega o que o índice está fazendo, então o índice hoje ele tem mais ou menos 40% de papel, 15% de logística, pipipipopopó. Então, complementando as classes, né? E quando a gente olha aqui para a carteira, ela tem um percentual maior em papel do que o índice, um percentual menor em logística, um percentual menor em tijolo, por exemplo, porque nesse momento a gente enxerga que os fundos de papel eles tendem a ter um retorno melhor do que a média, melhor do que os fundos de tijolo. Então, a indexação aprimorada basicamente é você replicar o que o índice está fazendo, mas aportando mais em classes e ativos que você acredita que vão performar melhor e aportando menos ou não aportando em classes e ativos que você acredita que vão performar pior. Então, é uma carteira que tem um histórico já de mais de 4 anos. E trazendo até uns exemplos aqui, né, de fundos que estão dentro dela, o próprio BTLG aqui, que a gente vai falar um pouquinho dele, XPML, imóveis na prática aqui também, que hoje a carteira tem. Aqui o XPML, né? Cidade de São Paulo, shopping, que um dos shoppings que o ativo tem, hoje são mais de 20. Né? Cidade Jardim, que fica ali perto da Marginal Pinheiros. Esse aqui também tem um condomínio de prédios perto dele, então é um shopping integrado aqui, um condomínio residencial. E o Tietê Plaza Shopping, que fica mais na região oeste de São Paulo, se eu não me engano. Né? Então, são três aqui dos vários shoppings que o fundo detém no seu portfólio. Tem shoppings de maior expressão, né? Shoppings que são mais é, representativos na receita do fundo. Um dos exemplos é o Catarina Outlet, que fica lá no sul do país. Um shopping, se eu não me engano, ocupa algo no entorno de 8 a 10% de receita do fundo, então é um shopping case de sucesso, né, para o fundo. Mas aqui são três exemplos que a gente trouxe, principalmente aqui na cidade de São Paulo, né, que costumeiramente vai ser onde a gente vai mais encontrar ativos ligados a fundos imobiliários, né, que estão dentro de fundos imobiliários. Outro exemplo, BTLG. Aqui a gente está falando de um fundo voltado para logística, um dos maiores fundos de logística do país, segundo maior, né? Só pede para HGLG.
A gente fala aqui de um fundo que tem galpões principalmente no raio de 30 e 60 quilômetros de São Paulo, que são a melhor região de logística do país. Então, é um fundo que tem uma gestão muito ativa, é um fundo que faz muito bem essa gestão ativa no quesito de criar valor e gerar valor para o seu cotista na ponta final. Então, um dos exemplos aqui também que a gente traz nos fundos de tijolo. Diga aí, Igor. Boa, pessoal. Eu gosto de trazer essas imagens dos ativos que compõem os fundos imobiliários. E sempre que eu vou ter uma conversa sobre os ativos de renda variável com meus clientes, eu costumo mostrar essas imagens, né? Porque isso ajuda segurar o psicológico, segurar a emoção quando você entra ali no Google Finance e vê o preço da cota oscilando, ou você entra lá na carteira e vê o fundo marcando ali a cota negativa, né? Porque é comum, né? Você vê, pô, o fundo hoje está caindo R$ 1 ali no preço da cota, digamos assim, né? Uma queda bem acentuada aí. Mas, pô, será que esses ativos, pô, de tamanha qualidade, de um dia para o outro acontece algum problema tão sistemático assim, tendo tantos, pô, tantos ativos, sei lá, o BTG ali deve ter uns 22 galpões que compõem o fundo, não sei o número exato, mas aconteceu algo nos 22 galpões ao mesmo tempo para a cota do fundo oscilar 10%, eu acho que não faz tanto sentido, né? Então, ligar o imóvel, aquele ticker, né, que aparece ali, o BTLG11, que está caindo 10% no dia, correlacionar isso com esses imóveis físicos que estão lá rodando, né, a economia real girando ali pô, os negócios acontecendo, será que faz sentido? Então, eu prefiro imaginar o fundo imobiliário imaginando os ativos que compõem ele, pô, sou sócio daquele shopping, sou sócio desse galpão, do que ficar vendo ali o ticker que está subindo e descendo centavos todos os dias, né? Então eu acho que isso ajuda muito no psicológico. E comentando um pouquinho da carteira ali antes, né? Que a gente colocou a carteira de fundos imobiliários e já meio que fazendo um fechamento da live de hoje, é que a gente viu ali, né, a quantidade de fundos listados, quase 500 fundos listados, né. Se eu for fazer uma escolha, minimamente, inteligente, né, e segura, que eu estudei aquele ativo, né, e pô, cada fundo imobiliário ali tem vários ativos que eu vou ter que analisar, né, e isso vai demandar um tempo, energia, uma competência técnica minha para fazer, eh, isso é difícil de fazer, né, pô, como é que eu vou analisar tantos ativos para ver qual que está mais oportuno, qual que tem mais potencial de retorno, qual que tem perigo, sendo que tem 500 possibilidades ali e eu tenho que tocar o meu negócio, eu tenho que trabalhar, eu tenho que descansar, eu tenho que dar atenção para minha família, né, tem inúmeras coisas para fazer, né, então o que a gente acha aqui que é eu, investidor, pessoa física, vou ter muita dificuldade de competir com players profissionais, com uma casa de análise, com uma gestora ali que tem times dedicados para analisar setores específicos, né? Eu tenho uma equipe ali só para analisar fundos de galpões logísticos, né? Eu tenho uma equipe ali de pessoas só para analisar fundos de lajes corporativas. Eu tenho uma equipe de pessoas ali só para analisar fundos do agronegócio, né? Os FIAGROS. Então é muito difícil, né? Você competir com esses players a ponto de enxergar oportunidades que eles não estão vendo ou, né, problemas ali que eles conseguem antecipar muito. A gente não está falando que você não é capaz, tá, pessoal? É só que talvez você demore muito mais e quando você consiga a oportunidade ali já passou, ou quando você exerça já está tudo precificado, né? Então, pô, nosso cliente gosta, quer ter, quer se expor a esse mercado, a gente acha que a carteira recomendada é uma maneira muito segura de fazer isso, porque a gente tem uma casa de análise inteira, um time inteiro fazendo essas análises para você. Então, enquanto você foca no seu negócio, ganhar mais dinheiro, aumentar a quantidade de aporte, o quanto de dinheiro você manda a mais por mês, que sendo completamente honesto, é o que vai mais fazer diferença no seu crescimento patrimonial,
né, a gente cuida aqui de escolher esses ativos, fazer uma boa gestão dos ativos para vocês, tá? Então a gente divide o trabalho. Você aumenta os aportes, a gente aumenta a gestão e faz essa curadoria para você investir em algo que é realmente oportuno, que é seguro, né, e que no final vão ser bons ativos que vão te dar bastante felicidade aí, né, dividendos gordos recorrentes e aumentando cada vez mais na conta. É isso, não é, Ícaro? Boa. Tem aqui olhando o histórico da carteira, né, a gente retrata bem o que eu disse para vocês, né, comparando a Lume aqui com o IFIX. Hoje a carteira tem mais de 50% de papel, mas não investe em escritórios, por exemplo, para entender que é uma classe que hoje vem passando por maior dificuldade. Renda urbana também não possui dentro da carteira, mas tem um percentual muito maior de hedge funds, que são aqueles fundos híbridos, né, que têm uma discricionalidade maior, né, tem um mandato mais amplo aqui nos seus investimentos, podem investir mais coisas. E como eu disse para vocês, na parte de shoppings, de shoppings, logística, de fundos de tijolo no geral, a gente tem um investimento hoje menor do que na classe de papel, por acreditar que ela vem performando, tende a performar melhor, principalmente por conta de Selic alta, inflação fora da meta, e geralmente esses fundos de papel eles são ou com suas classes indexadas IPCA ou a CDI, ou eles mesclam as duas coisas. E nos últimos anos, né, desde 2021, a carteira teve uma performance de 42% contra 24,56% do índice, né, do IFIX no período. Então a carteira vem conseguindo performar bem. E quando a gente traz isso para exemplos de hoje, né, simulação se você aporta 300 mil reais na carteira, né, nesses fundos aqui, hoje você tem um dividendo superior a 1%. Significa que daqui a um ano vai ser assim? Não significa, isso pode cair com o tempo, né? E às vezes a gente pode até torcer para que caia para que a economia como um todo melhore, né? Porque é sinal de que os fundos de tijolo também vão performar bem e aí a gente tem espaço para valorização dentro da carteira. Mas o dividendo aqui anual na carteira projetado gira no entorno de 35 a 38, vai, por conta das oscilações que podem acabar ocorrendo ali. Maravilha, Ícaro. E aqui, pessoal, só um complemento, tá? Isso é uma simulação colocando 300 mil reais, né? A gente não acredita aqui que eu vou pegar todo o meu patrimônio e porque fundos imobiliários é legal, é interessante dar dividendo, eu vou colocar todo o meu patrimônio nisso, tá? Essa é a simulação do recorte do ativo de hoje que a gente está falando, né? A diversificação de carteira é importante, a gente vai ter que ter a nossa parcela de renda fixa, vai ter que ter a parcela de inflação, tem os títulos pré-fixados, tá? Então tem todo um estudo de diversificação antes, né, de chegar ali ao quanto de fato você vai investir na parcela de fundos imobiliários, né? Que hoje, para um cliente agressivo nosso aqui, um perfil arrojado médio, a gente tá colocando ali, está recomendando entre 5 e 7, entre 10 e 12%, na verdade, né, para o cliente arrojado de fundos imobiliários. Então, é um recorte da carteira que vai para essa classe de ativos, né? E aí, justamente pensando nisso, né, quanto da minha carteira eu devo dedicar a essa classe, se eu tenho perfil, né, e escolhi um valor aqui, quanto eu vou conseguir ganhar com isso, que já é o primeiro prêmio que a gente vai entregar para vocês, tá? É, todo mundo que participou aqui conosco e que quiser entender como se expor, qual seria o valor recomendado, né, o quanto daria para ganhar por mês com isso, como colocar isso numa carteira de forma que a volatilidade também não vai me tirar a paz, a gente pode fazer uma reunião, tá? É só me chamar no WhatsApp, a gente marca essa reunião, né? E eu ajudo vocês a dimensionar esse volume, né? Pode passar aí, Ícaro, por favor. E aí, não, eu tenho 20 mil reais, eu tenho 30 mil reais, eu tenho 50 mil reais que eu quero destinar para uma carteira de fundos imobiliários, né? A gente ajuda você a chegar nesse valor recomendado e ver o quanto isso daria por mês ali de retorno para você, por ano, e para ficar de forma balanceada ali, segura na sua carteira, né? Olhando para a fotografia toda, nessa conversa a gente consegue, né, trazer mais pontos ali, analisar outras coisas que não dá para a gente falar aqui numa live de uma hora e não é geral, né? Tem que ser no caso a caso. Então, esse é o primeiro prêmio. Para vocês, é só me chamar no WhatsApp. E aí, já encaminhando para o final, eu gostaria de pedir vocês, por gentileza, para responderem a nossa pesquisa de feedback, tá, pessoal? É muito importante que vocês contem aí para a gente o que vocês acharam do evento, né? O que foi legal, o que precisa melhorar.
indiquem aí por gentileza. A gente tem um segundo prêmio para entregar, eu só vou deixar vocês retirarem aí a avaliação no feedback, e se você lembrou de alguém, né, que pode se beneficiar desse conteúdo, que pode se interessar dessa inteligência, né, desses recursos que a gente tem aqui para oferecer, indica essa pessoa aí também no feedback, tá? Tem um campo aí para você indicar essa pessoa, coloca, né, o telefone aí que a gente vai entrar em contato, vai ligar para ela e vamos falar: olha, a Rita teve aqui no meu evento, achou super legal a parte de fundos imobiliários e achou que você poderia gostar. Tô te ligando para te apresentar, vamos bater um papo? Então, né, deixem aí esse espaço, esses amigos para a gente levar coisa boa, né? Coisa boa a gente tem que compartilhar. E aí, pessoal, indo para o segundo prêmio, né? É um financial planning, tá? Então, muito obrigado pela presença de todos. Espero que vocês tenham gostado, né? E como forma de agradecer o tempo de vocês, a atenção, a gente disponibiliza também o financial planning. É só chamar no WhatsApp e avisar que você tem interesse. Financial Planning é uma ferramenta exclusiva da XP Investimentos, nenhum outro player do mercado tem, tá? E consultorias especializadas nesse tipo de coisa vão cobrar no mínimo R$ 3.000 ali para fazer um estudo desse para você. A gente faz gratuitamente aqui para os nossos clientes, tá? É uma ferramenta excelente, excepcional para você planejar futuro, né? E ela vai traçar cenários, né? Pô, seguindo da forma como eu estou hoje aqui, é suficiente para eu atingir minhas metas e aspirações de aposentadoria? Ou, pô, ainda não é suficiente, né? O que eu tenho que fazer para chegar lá? Então, essa ferramenta vai trazer de forma gráfica, visual e em números, né, para a gente traçar planos ali e conseguir, né, ficar aderente ali e atingir as metas de longo prazo, tá, pessoal? É uma ferramenta muito bacana, vale muito a pena e a gente vai dar gratuitamente para vocês, tá? É só chamar no WhatsApp e falar que deseja. Pode falar, Ícaro. Perfeito, até complementando, Igor, essa ferramenta ela é muito legal porque você acaba tendo algo palpável, né? Que é com quanto você consegue aposentar. Eventualmente também você quer planejar para fazer uma viagem, para compra de um imóvel, compra de um carro, você quer, enfim, algum gasto ali que você vai ter. Também a gente inclui aqui dentro da ferramenta, ela vai traçar alguns pontos ali onde esses gastos vão ser feitos e se a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo mesmo com esses percalços, digamos assim, né, com esses objetivos a mais no meio do caminho. Então, acho que é muito legal, vale muito a pena participar e fazer o financial planning, porque deixa muito mais palpável, não só para essas pequenas realizações, né, talvez nem tão pequenas assim, mas para o futuro também para aposentadoria. Você consegue enxergar muito melhor como vai estar a sua condição para aposentadoria, né? Que eu acho que é o foco de todo mundo, né? Perfeito, Ícaro. Pessoal, chegamos ao final da nossa live, acabamos exatamente 1 hora, né? A gente começou 7 minutinhos atrasado ali, então conseguimos cumprir aqui o objetivo. Muitíssimo obrigado pela presença de todos, foi um prazer estar com vocês aqui e espero vocês nos próximos eventos, tá bom, pessoal? Ícaro, quer se despedir do pessoal aí? Boa noite, pessoal. Agradeço pela presença de cada um. Quaisquer dúvidas, fiquem à vontade também. Manda mensagem para mim, manda mensagem para o Igor. A gente vai estar disponível, tá?